Boa noite a todos mais uma vez. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de atendimento fraterno da nossa casa, Centro Espírita José Grosso. Estamos muito felizes por termos chegado até aqui. Bem, nós vamos fazer aqui uma leitura em preparação para a prece. E eu abri aqui no capítulo 8, bem-aventurados aqueles que têm puro coração, pecado por pensamento, adultério. Aprendestes o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. Mateus, capítulo 5, versículos de 27 e 28. A palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas em sentido mais geral. Jesus frequentemente a empregou por extensão para designar o mal, o pecado e todo o mau pensamento, como, por exemplo, nesta passagem. Porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, entre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. Marcos, capítulo 8, versículo 38. A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento, porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. Esse princípio conduz naturalmente a esta questão. Sofrem-se as consequências de um pensamento mau não seguido de efeito? É uma pergunta. Sofrem-se as consequências de um pensamento mau não seguido de efeito? Há aqui uma importante distinção a se fazer. À medida que a alma empenhada no mau caminho avança na vida espiritual, esclarece-se e se despoja pouco a pouco de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega em virtude do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento, pois, resulta da imperfeição da alma, mas, de acordo com o desejo que concebeu de se depurar, mesmo esse mau pensamento se torna para ela uma ocasião de adiantamento, porque o repele com energia. É o indício de uma mancha que se esforça por apagar e não cederá se apresentar a ocasião para satisfazer um mau desejo e, depois que tiver resistido, sentir-se-á mais forte e alegre com a sua vitória. Aquela, ao contrário, que não tomou boas resoluções, procura a ocasião para o ato mau, e se não o realiza, não é por efeito da sua vontade, mas porque lhe falta oportunidade. Ela é, pois, tão culpada como se o cometesse. Em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. Naquela a quem vem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Naquela, enfim, que se tem esse pensamento e dele se compraz, o mal está ainda com toda a sua força. Numa, o trabalho está feito, na outra, está por fazer. Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Allan Kardec. Então, com essa leitura, nós vamos fazer nossa prece inicial, elevando o pensamento a Deus, que é todo bondade, misericórdia, lembrando da doce imagem de Jesus, nosso mestre querido, sabendo que nós estamos aqui sob o amparo amoroso de benfeitores amigos, nossos anjos de guarda. Oremos. Querido Pai, aqui estamos, mais uma vez, sedentos
do teu evangelho, sedentos de consolo e esclarecimento. Que possamos, Senhor, uma vez mais, nos colocarmos de forma receptiva para a lição da noite. Que possamos sair daqui melhores do que quando chegamos, nos sentindo mais fortalecidos, mais evangelizados, e que lá fora, Senhor, possamos estar aptos a vivenciar as tuas lições. E quando não a conseguirmos, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e nos conceda as oportunidades para a reparação. Assim sendo, Senhor, nós te pedimos permissão para darmos por iniciados os nossos trabalhos, te rogando ainda que o Senhor permaneça conosco agora e sempre. Que assim seja. Então, hoje, gente, para nos falar sobre a nova era, nós vamos convidar aqui o nosso amigo Agamenon Azevedo. Conseguiu? E agora não. Logo no início. Nada pra mim. Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui nesta casa, né, mais uma vez, para a gente fazer esse estudo em conjunto. E me foi incumbido aqui hoje de falar da parte final do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá na parte Instruções dos Espíritos, lá o item 9, 10 e 11, que vem tratar da nova era. Essa nova era tão anunciada, tão pregada, né? E que essa nova era ainda vem acontecendo no nosso dia, né? Essa nova era começou lá em Moisés, depois veio Jesus, veio a doutrina espírita, e essa doutrina vem nos esclarecer, vem nos mostrar que essa era de evolução, de progresso da humanidade, principalmente o progresso moral, ela continua, né? Ela continua, e nós estamos aí no mundo ainda de prova e expiação, passando para um mundo de regeneração, e essa transformação ela está cada vez mais acelerada, e a gente vai falar um pouco sobre isso. São 3 mensagens aqui dessa parte Instrução dos Espíritos. A primeira é de um espírito israelita de 1861. Tem como, Maicon? Eu achei ela aqui no YouTube, para não ler aqui, eu achei ela num videozinho curto. A gente vai passar ela e vai fazer os comentários em cima dela, para a gente fazer essa reflexão. Vamos lá, por favor. Eu vou botar aqui que é para o pessoal ouvir também. Pode cortar? Não vim destruir a lei. Instruções dos Espíritos, itens 9 e 10. A nova era. Deus é único. E Moisés, o Espírito que Deus enviou com a missão de fazê-lo conhecer não somente pelos hebreus, mas também pelos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que Deus se serviu para fazer sua revelação através de Moisés e dos profetas. E as vicissitudes da vida desse povo foram feitas para chocar os homens e arrancar dos olhos o véu que lhes ocultava a divindade. Os mandamentos de Deus, dados por Moisés, trazem o germe da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia reduziam-lhes o sentido, porque, postos em ação em toda a sua pureza, não seriam então compreendidos.
Mas os 10 mandamentos de Deus nem por isso deixaram de ser o brilhante frontispício da obra, como um farol que devia iluminar para a humanidade o caminho a percorrer. A moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontram os povos chamados à regeneração. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento espiritual, não teriam compreendido a adoração de Deus, seus holocaustos, os sacrifícios, nem que se pudesse perdoar a um inimigo. Sua inteligência, notável no tocante às coisas materiais, e mesmo em relação às artes e às ciências, estava muito atrasada em moralidade, e eles não se submeteriam ao domínio de uma religião inteiramente espiritual. Necessitavam de uma representação semimaterial como a que então lhes oferecia a religião hebraica. Os sacrifícios, pois, lhes falavam aos sentidos, enquanto a ideia de Deus lhes falava ao espírito. O Cristo foi iniciador da mais pura moral, a mais sublime, a moral evangélica cristã, e deve renovar o mundo, aproximar os homens, torná-los fraternos, que deve fazer jorrar de todos os corações humanos a caridade e o amor do próximo, e criar entre todos os homens uma solidariedade comum, uma moral, enfim, que deve transformar a terra, fazê-la morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. É a lei do progresso, a que a natureza está sujeita e se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se serve para levar a humanidade. São chegados os tempos em que suas ideias morais devem desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Elas devem seguir o mesmo roteiro que as ideias de liberdade seguiram como suas precursoras. Mas não se pense que esse desenvolvimento te fará sem lutas. Não, porque elas necessitam, para chegar ao amadurecimento, de agitações e discussões, a fim de atraírem a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, e eles se dedicarão a uma ciência que lhes traz a chave da vida futura e lhe abre a porta da felicidade eterna. Foi Moisés quem abriu o caminho, Jesus continuou a obra, o Espiritismo a concluirá. Item 10, Fenelon, Poitiers. Então, meus irmãos, essa mensagem, né, do item 9, eu achei bem ilustrativa a forma aí para a gente falar sobre ela. E o texto começa dizendo, né, que Deus é único, né, que Deus é único, e o Espírito de Deus enviou em missão a Moisés, né, para que ele tornasse essa primeira revelação. Então Moisés era um espírito que veio preparado para essa primeira revelação. Ele era filho de israelitas, como naquela época, né, existia aí cerca de 450 antes de Cristo, né? Ainda o povo hebreu era escravo lá no Egito, né? Onde ficaram lá cerca de 400 anos no regime de escravidão. Então Moisés nasceu naquele meio, né, como um escravo, filho de escravo. E como naquela época havia uma determinação para matar os filhos primogênitos, né, a mãe dele, essa história é bem conhecida, né, colocou na cesta, e Moisés foi criado, preparado, aí a gente já percebe a espiritualidade trabalhando. Moisés foi levado, foi criado como um filho adotivo, né, de uma irmã do faraó da época, e ele teve acesso às melhores educação, porque naquela época o povo egípcio era o povo mais evoluído, era uma civilização mais avançada. Então não foi à toa que Moisés, sendo hebreu, foi educado, foi criado
ali pela alta corte, né, do Egito, para que ele tivesse acesso aos melhores ensinamentos. E ele, quando descobre realmente as suas origens, e aí ele vai atrás das suas origens, a história é bem conhecida, não temos tempo aqui para isso, mas ele, quando foi chamado à missão, ele atendeu o chamado. Ele atendeu o chamado de Deus, né, e ficou à frente, né, liderou o povo hebreu quando foi libertado lá da escravidão. Aí tem toda aquela história que é muito bonito para a gente pesquisar, mas o que importa para a gente aqui é mostrar aqui Moisés como esse missionário, né? O Moisés que guiou o povo hebreu durante 40 anos pelo deserto, e eu geralmente gosto de assistir também uma palestra, né, sobre esse tema, e eu vi um palestrante dizer que pesquisou a distância do Egito até Israel hoje, né, naquela época, é a distância de 450 quilômetros. Então, mesmo a pé hoje, com os tempos de hoje, não levaria 40 anos como Moisés levou naquela época. Mas esse tempo que Moisés passou, ele estava conduzindo um povo que aquela geração já nasceu escrava, assim como ele, né? Não teve acesso à educação que Moisés teve. Eles realmente trabalhavam ali, eram forçados a trabalhar como escravos, a maioria deles em alguns lares, né? Mas era um povo extremamente semi-selvagem, era um povo extremamente atrasado, um povo extremamente materialista, né? Era um povo que estava distante ainda da moral que Jesus veio trazer cerca aí de 450, 500 anos depois, né? Então, o Moisés, né, tanto os 10 mandamentos, como diz a mensagem aqui, os 10 mandamentos foi a luz, né, para aquele povo daquela época. Veio reforçar a ideia do Deus único. Veio mostrar, através de várias passagens que tem lá na Bíblia, que esse Deus é um Deus de amor, né? É um Deus que não abandona, é um Deus que está ali acompanhando, protegendo os seus escolhidos, né? E naquela época os hebreus eram, né, considerado o povo escolhido, né? E tem toda aquela passagem na Bíblia que mostra, então, os 10 mandamentos, segundo o texto aqui, ele é o germe mais amplo da moral cristã. Então, lá que começa nos 10 mandamentos, na essência, né, do ensinamento divino. Claro que teve aí nesse meio também, Moisés precisou criar leis civis, leis próprias, para aquele povo ainda ignorante, para aquele povo ainda muito atrasado. E aí ele criou, né, as leis mosaicas, que resumidamente era bem rigorosa, né, o olho por olho, dente por dente, para aquele povo, de acordo com o estado de evolução que eles estavam, né? Ele não podia ainda trazer leis mais adiantadas, porque nós não podemos ensinar fórmulas matemáticas complexas, não é isso, professor Aguiar, para um aluno ainda que está na alfabetização, né? Cada ensinamento tem seu tempo, cada coisa tem, né, a nossa evolução da sociedade, a nossa evolução humana vai mostrando isso. Então Moisés foi essencial, todo o ensinamento, e havia ele falava de representação semimaterial, e lá no Velho Testamento tem várias passagens, né, que permite sacrifício, né, de animais para agradar a Deus, né? Então eles ainda tinham a necessidade desse contato mais material, né? Ainda para eles ainda era muito difícil de falar em amar, em perdoar, e principalmente amar e perdoar o inimigo. Então aquele povo ainda, de acordo com o estado de evolução que eles estavam, eles precisavam dessa fase de transição. Então eles eram um povo que já tinham essa crença do Deus único, né? E essa crença foi reforçada, né, com todo o trabalho que Moisés teve, com toda a missão que Moisés teve. Por isso que o texto diz, Moisés abriu o caminho, não só o caminho do Mar Vermelho, né, mas ele abriu o caminho da moral cristã, né? Ele foi o percursor. Oi?
Tá? E aí vem, e esse capítulo é interessante, o capítulo 1 do Evangelho, o nome do capítulo é Não Vim Destruir a Lei. Não vim destruir a lei. Por quê? Porque aí, quando Jesus veio como a segunda revelação, ele foi tão questionado, tão perseguido, por ele pregar, segundo principalmente os doutores da lei, os fariseus daquela época, né? Que ele pregava contra os mandamentos, que ele era um falso profeta, que ele estava blasfemando. Por quê? Porque Jesus trouxe uma nova moral. Porque Jesus trouxe novos ensinamentos, porque a humanidade já estava preparada, parcialmente, né? Porque Jesus veio pregar. E Jesus era um espírito tão evoluído, tão preparado para a missão que ele veio aqui, que ele não tinha necessidade nenhuma, como espírito crístico puro que já era, não tinha necessidade de vir num planeta como o nosso, há 2.500 anos atrás, né? Num povo ainda muito atrasado, um pouco mais evoluído do que na época de Moisés, mas ainda muito atrasado. E ele não tinha essa necessidade, né? Veio como um espírito superior que era, com essa finalidade de trazer a boa nova, de trazer essa nova mensagem, de trazer essa nova moral cristã. Então, de tanto ele ser questionado, ele diz lá em Mateus, capítulo 5, versículo 1 a 17. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruí-los, nem a lei, nem os profetas, mas dar-lhes cumprimento. Ou seja, ele veio dar cumprimento, trazendo uma nova visão, uma nova interpretação, trazendo uma nova mensagem. E a mensagem, e Jesus, quando veio, ele resume lá os 10 mandamentos de Moisés. Claro que, como ele veio cumprir a lei, ele resume a 2, né? Um, que é o amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. E Jesus diz que aqui está resumido todas as leis e todos os profetas, porque o amor, né, é o sentimento maior, né, que nós temos para nos regenerarmos, para que a gente possa evoluir, para que a gente possa progredir. Então Jesus veio trazer essa moral nova, Jesus veio trazer essa mensagem, e foi incompreendido na época, né, por muitos, foi perseguido, foi, né, crucificado, mas se manteve fiel à mensagem que ele veio trazer. Até porque Jesus sabia de tamanha sua evolução espiritual, que ele não estava pregando somente para aquelas pessoas que estavam ali, contemporâneos dele. Ele não estava pregando só para aqueles poucos que tiveram o privilégio de ouvi-lo. Ele sabia que ele estava pregando para o futuro, que ele estava pregando para gerações futuras. E hoje estamos nós aqui, 2.500 anos, 2.025 anos depois, né? Ainda tentando entender essa mensagem de Jesus. E certamente ainda vamos demorar algumas encarnações, cada um de nós, para que a gente possa realmente internalizar o que Jesus quis dizer. Muitas passagens, muitas parábolas que Jesus nos trouxe, ainda são incompreendidas pela grande maioria de nós, porque ele é a segunda revelação, e ele traz essa mensagem pura. Ele veio renovar o mundo, ele veio aproximar os homens para que eles se tornem irmãos. Quando ele diz amar ao próximo como a si mesmo, né? E ele diz também que nós temos que amar até os nossos inimigos, ele já está indo muito além do que era possível admitir lá em Moisés, na época de Moisés. Só que amar os inimigos, amar já não é fácil. Amar o próximo, amar um familiar problemático, amar alguém da família ali que você não tenha muita afinidade, já não é fácil, né? Amar então um inimigo, alguém que lhe fez mal, alguém que lhe deseja o mal, alguém que ele espera qualquer deslize seu para
para lhe prejudicar, é ainda pedir muito, né, para a maioria de nós. Mas Jesus veio mostrar que isso é possível, que nós temos essa capacidade, que nós temos esse potencial, que nós precisamos trabalhar isso dentro de nós. E claro que essa mensagem de Jesus revolucionou, né, toda aquela geração, né? Porque Jesus, ele não somente pregou, e ele pregava de uma forma mais didática possível. Por quê? Porque ele exemplificava, ele fazia, ele estava à frente. Ele não era igual aos fariseus, que estavam lá no templo, né, cheio de luxo, pregando coisas que eles não cumpriam, né, cobrando dos outros uma moral que eles não tinham, né, e exigindo o cumprimento de uma lei, de um Velho Testamento ao pé da letra, né, coisa que Jesus veio mostrar que não havia necessidade, né, de ser tão extremista no cumprimento da lei, e que ele veio trazer realmente essa boa nova, né? E Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai ao Pai senão através de mim. Então ele veio mostrar esse novo, Moisés abriu o caminho e Jesus veio enlarguecer esse caminho, né? Ao mesmo tempo que ele enlargueceu, ele disse lá que a gente tem que seguir a porta estreita, né? Porque larga é a porta da perdição. Então, para que a gente possa realmente se moralizar, melhorar, evoluir, a gente tem que abrir mão de muita coisa. A gente tem que abrir mão ainda do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa vaidade, né? Dos bens materiais, de dar valor excessivamente aos bens materiais, em detrimento dos bens espirituais. E ele deu vários exemplos de qual é essa porta estreita que nós devemos buscar. Então, a moral de Jesus é um motor, né? É realmente o propulsor dessa transformação moral. Jesus transformou tanto moralmente o nosso planeta, que se a gente for parar para analisar, hoje a nossa contagem de tempo é antes e depois de Cristo. Então, se a gente for imaginar que um simples carpinteiro que nasceu lá em Nazaré, que naquela época, quando se dizia que era de Nazaré, era um pouco que, né, desprezado. É como se você dissesse que é do interior do Maranhão, para uma pessoa, lá em São Paulo, por exemplo, né, que as pessoas vão menosprezar, né? Então, Jesus era menosprezado por isso também. E esse carpinteiro foi capaz de trazer uma revolução tamanha, né, que ele veio mostrar essa luz, né? Foi essa luz viva, esse verdadeiro farol para o nosso caminho. Então Jesus continuou a obra de Moisés, sem destruí-la, apenas dando uma nova interpretação, apenas dando uma nova roupagem, né? Apenas mostrando o caminho que nós devemos seguir. Só que ele sabia que a missão dele aqui era missão terrena, carnal, era temporária. E ele prometeu um consolador. Ele disse que ia rogar ao Pai que enviasse um consolador, e que esse consolador ia ficar eternamente conosco, né? E aí nas traduções lá diz que é o Espírito de verdade, aquele que vai, né, clarear, aquele que vai trazer uma nova roupagem ao que Jesus ensinou. E aí vem a terceira revelação. Deixa eu tomar um pouquinho aqui. Falei 6 horas, 2 dias em palestras, está aqui no trabalho. Vamos lá. Então, Jesus prometeu um consolador, né, que viria depois. E esse consolador, ele surgiu na época que a humanidade já estava mais evoluída, né? Aí já 1857 depois de Cristo, a doutrina espírita, né, surge através da codificação de Allan Kardec, trazendo esse consolador prometido, trazendo a doutrina espírita que vem alargar ainda mais o que Jesus falou, sem contrariar o que Jesus disse. Então a doutrina espírita é uma doutrina cristã,
ela resgata os ensinamentos de Jesus, sem dogmas, sem rituais, né? Cobrando principalmente a mudança interior, né? A doutrina espírita, ela não é uma religião somente, ela é filosofia, religião e ciência. Então ela não é somente a religião, né? Porque religião vem lá de religar, vem de religare, né? De religação com o Pai. Então a doutrina ela vai além disso. Por isso que ela é uma doutrina com base na fé raciocinada, com base na razão, porque ela vem ampliar o cristianismo, mas mostrando o porquê, explicando, né, algumas passagens que Jesus nos trouxe. E o texto aqui diz que o Espiritismo é a alavanca do progresso. O Espírito aqui israelita, ele fala que o Espiritismo, ele é a alavanca desse progresso. O que é a alavanca? A alavanca é um instrumento que você usa para movimentar algo pesado, né, para que aquele peso diminua. Então ela tem o poder de colocar algo para frente, né, de movimentar. Então a doutrina vem trazer essas novas luzes do que foi pregado. E só que a doutrina espírita, como a mensagem aqui fala, ela não vai ser aceita sem muitas discussões, sem muitos questionamentos, né? E no final aqui do texto, ele diz que dessa parte aqui, onde é que ele diz? Que ele diz que a doutrina espírita, ela não veio, não pense, entretanto, que este ensinamento da doutrina espírita acontecerá sem lutas. Não, pois para chegar à maturidade, elas precisam de abalos e de discussões, a fim de atrair a atenção das massas. Uma vez despertada a atenção, a beleza e a santidade da moral impressionarão os espíritos, que então se dedicarão a uma ciência que lhes dará a chave da vida futura e lhes abrirá as portas da felicidade eterna. Então, a doutrina espírita não foi, não é e não será aceita sem questionamentos, sem discussões, sem abalos, né? E todos nós podemos testemunhar isso no nosso dia a dia. Em alguns locais que nós estamos, trabalho, na família, se nós dissermos que somos espíritas, e aí já vem os questionamentos, já vem os maus, né? O pré-julgamento, né? Já vem o por quê? Por conta da ignorância. Ignorância no sentido de falta de conhecimento. As pessoas criticam, taxam, vem tajar a doutrina espírita como sendo coisas fora, né, do ensino cristão, sem conhecer. Apenas por ouvir fulano de tal dizer que não presta, que isso é coisa das expressões que algumas doutrinas usam mais do que usar o nome do Cristo, né? Então, mas essa doutrina, ela sabe que precisa passar por isso, para ela amadurecer. Allan Kardec mesmo sofreu as consequências, né? Quando ele começou a pregar, quando ele começou a difundir, né? Teve aquele episódio que foram queimados os livros lá, salvo engano, em Barcelona, não é isso? E o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra. E aí esse acontecimento despertou a curiosidade de muitos. Bom, já que esse livro foi queimado, eu vou tentar saber o que foi, o que esse livro traz de tão revolucionário para eu buscar essa informação. Então isso é a espiritualidade também trabalhando, né? Permitindo que aconteçam essas discussões, esses abalos, para que possa chamar a atenção. E aí, a doutrina espírita, ela trabalha muito com a questão da lei do progresso. Porque nós estamos progredindo, nós estamos evoluindo sempre. Nós, como espíritos que somos,
que fomos criados lá atrás, simples e ignorantes, todos nós, ninguém aqui foi criado numa fase melhor do que outra. O próprio Jesus não é um espírito privilegiado, não é um filho preferido, não é um filho que já foi criado diferente. Jesus foi criado igual todos nós, só que ele já cumpriu a sua missão, ele já evoluiu, já o estágio que evoluiu, quanto tempo demorou, isso aí nós não sabemos, mas ele também foi criado igual nós, simples e ignorante. Mas a lei do progresso fez ele chegar a essa perfeição. Então essa lei do progresso faz com que nós estejamos aqui hoje, no mundo de prova e expiação, ainda passando por dificuldades, ainda passando por problemas pessoais, familiares, problemas de corrupção, de violência, porque nós precisamos estar aqui. Isso é de acordo com o estado moral que nós temos. Então, se nós estamos nesse planeta ainda atrasado, é porque nós, em regra, né, tem as suas exceções, aqui precisamos estar para progredir, para evoluir. E aqui o Livro dos Espíritos, na parte lá, na parte que trata das leis morais, ele traz lá a lei do progresso. Lá na pergunta 776 em diante. À vontade. Sim. Sim. Muito obrigado, meu irmão. Então, a lei do progresso, lá, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta para a espiritualidade superior, na pergunta 779, chamado A Marcha do Progresso. O homem traz em si o impulso de progredir e o progresso é apenas fruto de ensinamento? Ou seja, ele pergunta se o homem já traz na sua constituição íntima, na sua natureza, essa necessidade de progredir. Ou se o homem progride apenas por ele ser educado, por ele ser ensinado, por ele ter uma boa instrução. A espiritualidade responde: o homem se desenvolve naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e do mesmo modo. É assim que os mais avançados ajudam, pelo contato social, o progresso dos outros. Ou seja, a espiritualidade responde que todos nós progredimos. Uns progridem mais rápido, outros progridem mais lento. Por que isso? Porque nós temos algo, e a doutrina espírita mostra, trabalha isso, que é chamado de o livre-arbítrio, né? Todos nós temos a capacidade de escolher o caminho que vamos seguir. E a justiça divina é tão perfeita que ele permite que a gente escolha, né, os caminhos. E nós, ainda imperfeitos que somos, a grande maioria de nós escolhe o caminho de ficar preso a uma vida material, de ficar preso mais aos vícios desse mundo, né, aos prazeres desse mundo, sem buscar realmente o lado espiritual, né? Sem trabalhar o lado espiritual. Muitos trabalham só a evolução intelectual, mas não ou moral, né? Só pensam em ganhar mais, ter um patrimônio, mas deixam de lado esse progresso moral que é tão necessário. Então diz aqui que todos progridem, e sempre é necessário que uns mais adiantados vão ajudando aqueles outros. Por isso que nós vivemos numa família que lá nós precisamos ajudar, né, aqueles que estão à nossa caminhada, ou às vezes nós precisamos ser ajudados, né? Um ajuda o outro, um caminha o outro, sendo que nenhuma ovelha do Pai vai ser esquecida, né? Ninguém vai ficar para trás nessa lei do progresso. Todos precisamos evoluir, precisamos avançar. E aqui
a pergunta 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Espiritualidade responde: há o progresso regular e lento que resulta das forças das coisas, mas quando um povo não avança rápido o suficiente, a providência provoca, de tempos em tempos, um abalo físico e moral que o transforma. E aqui a 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? Espiritualidade responde: o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo. O progresso nosso, individual e coletivo. Quero falar do progresso moral, uma vez que o progresso intelectual avança sempre e parece, aliás, à primeira vista, dá ao egoísmo e ao orgulho força duplicada ao desenvolver a ambição e o amor às riquezas. Então, o orgulho, o egoísmo, segundo Emmanuel, é uma chaga, né, da humanidade. E essa chaga que nós precisamos combater, né? Igual aquela chaga que surge na plantação, aquela erva daninha que tem que ser combatida, que tem que ser tirada ali do meio, né, da plantação. Então, cada um de nós tem que fazer esse combate. E aqui, tem uma outra passagem também muito interessante. O tempo, infelizmente, é curto, mas recomendo fazer uma leitura depois, que é uma mensagem de Fénelon, que ele vem falar, né? Ele diz aqui: um dia Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade varar as trevas. Esse dia foi a chegada do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. O mundo, entre alternativas do conhecimento da verdade e obscuridade da ignorância, perdeu-se novamente. Então, tal como os profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo abalado em suas bases, o trovão provocará estrondo. Sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, visto que repousa nas próprias leis da natureza. E acreditai que tudo que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. E ele fala aqui da questão da revolução. E aí, para a gente concluir, a gente fala da questão dessa missão que nós temos, não é? Enquanto cristãos, enquanto seres que estamos aqui buscando esse progresso, essa melhoria. Cada um de nós tem uma missão. Cada um de nós está aqui com um propósito, com um objetivo. Alguns podem dizer que não sabem qual é a missão, mas a justiça divina, espiritualidade superior, nós não estamos sozinhos nessa caminhada, fica ali apontando, lhe direcionando, tentando lhe mostrar realmente qual é essa missão, o que nós viemos realmente buscar aqui. Então essa é uma busca constante e que a gente tem que, principalmente, quando a gente busca se melhorar, busca seguir os ensinamentos de Cristo, busca se tornar um ser, né, mais evoluído, mais caridoso, nós já estamos cumprindo uma primeira missão. Porque é uma missão, a lei do progresso, ela veio para todos. Então todos aqui estamos com a missão de progredir. Essa é uma missão geral, para todos nós. E existe também as missões individuais, coletivas, né? Isso aí é assunto para outros temas, outras palestras. Mas nós temos que travar essa nova cruzada, né? Nós somos os trabalhadores da última hora. Nós estamos aqui, fomos chamados, quem está aqui hoje, quem está em casa assistindo, que já começa a despertar para esse chamado da evolução moral e espiritual, são os trabalhadores que estão sendo chamados novamente à vinha, para que eles venham cumprir, né, a sua tarefa aqui nessa missão. Então nós temos que trabalhar nessa nova cruzada. Nós somos os apóstolos da paz universal. E nós temos que travar uma verdadeira guerra para que a gente possa progredir. Só que a guerra que nós temos que travar
O inimigo é quem? Quem é o nosso maior inimigo? Nós mesmos. A guerra é individual. É a necessidade da reforma íntima, tão falada, tão pregada. Então é preciso que a gente faça essa luta individual para que a gente possa progredir, né? O texto 3 aqui trata de Santo Agostinho, falando que Santo Agostinho é um dos maiores pregadores da doutrina espírita. E Agostinho, né, foi inclusive bispo da Igreja Católica, foi teólogo, filósofo, né? E quando ele chega no mundo espiritual, ele se depara com uma realidade, com os ensinamentos que de alguma forma ele já vinha pregando lá atrás, com algumas distorções, mas ele já falava de livre-arbítrio, ele já trazia. Ele inclusive tem uma passagem que ele diz que ele tinha certeza que a mãe dele, quando estivesse desencarnada, ia retornar para lhe orientar. Então ele já tinha uma visão adiantada para a sua época. Quando ele chega no mundo espiritual, que ele se depara com essas verdades que a doutrina espírita vem nos revelar, ele se encontra, né? Ele se identifica, e quando chega a época da codificação, é um dos espíritos superiores que vem reforçar essa boa nova, né? Ele vem mostrar que ele não está preso a dogmas do passado. O que ele busca é a verdade. E ele encontrou essa verdade, ele quer retransmitir essa verdade. Então a doutrina espírita trabalha com essa necessidade do progresso contínuo. E nós estamos numa época de transformação moral. Nós estamos numa época que você percebe no nosso dia a dia que hoje as coisas estão muito aceleradas. Se a gente for parar para analisar, a gente acha que o tempo hoje não tem 24 horas. Será que tem para todo mundo? Não. Por quê? Porque nós estamos tão acelerados, tantas coisas para fazer, tantos compromissos, tanta necessidade de aproveitar esse tempo, que às vezes o tempo parece que amanheceu e já está noite, né? Então isso faz parte do progresso, tudo está acelerado. Inclusive os escândalos que acontecem aí, também faz parte desse processo de evolução. Porque o próprio Jesus disse que é necessário que haja os escândalos, mas ai daqueles que provocarem os escândalos, que vão ter que reparar. Por que é necessário que haja os escândalos? Para que as máscaras caiam, para que as pessoas realmente mostrem quem elas são, para que elas não venham dar umas de bons samaritanos, dar uma de bom moço, né? Mas por trás são pessoas que querem passar, que passam a perna nos outros, que desviam o dinheiro público, né? Pessoas que cometem atos de corrupção. Ou seja, para a sociedade é um bom cidadão, para a sociedade é um cidadão exemplar. Ele pode ser moralmente, ele pode ser intelectualmente evoluído, materialmente pode ser uma pessoa de posses, mas moralmente é um ser ainda que precisa evoluir. Por isso que há os escândalos que mostram aí pessoas que aparentemente eram cidadãos de bens, mostrando quem realmente são. Então isso faz parte de todo esse progresso, né? Realmente é necessário que a podridão apareça para que abale todos nós, e que esses abalos, que a mensagem fala aqui, que é preciso que haja esses abalos, essas sacudidas, para que a gente possa refletir, né? Para que a gente possa pensar, reavaliar a nossa vida, ver o que realmente importa e lutar por isso. Então essa doutrina, né, a doutrina espírita vem somente reforçar que ela também não veio descumprir a lei. Ela veio trazer essas verdades, ela veio clarear os nossos caminhos. E aí tem um texto que diz que a doutrina espírita nos dá o passaporte para o mundo de regeneração. Só que esse passaporte, ele precisa de um carimbo, né? Um passaporte para você entrar, um documento para você entrar num país. Hoje, com a tecnologia atual, é preciso que ele seja carimbado ali, precisa ter uma autorização para você entrar nesse país. E Jesus prometeu a nós, dizendo que há muitas moradas na casa de meu Pai. Ele falou muito no reino dos céus. Ele disse que ia nos aguardar na casa do Pai. Então Jesus veio nos trazer a mensagem,
E a doutrina espírita é como se fosse esse passaporte. Essa vai facilitar a entrada da gente nesse novo mundo. Só que esse passaporte, ele precisa de um carimbo. Precisa de quê? Da reforma íntima. Precisa da nossa mudança. Precisa da nossa melhoria mental, nossa melhoria moral, né? É preciso que a gente se movimente. É preciso que a gente saiba, a gente tente pelo menos amar, né? Saber amar como Jesus, nós ainda vamos demorar algumas encarnações, mas que a gente pelo menos tente, né? A gente pelo menos se esforce para amar, para perdoar, que não é fácil perdoar, e principalmente amar aos inimigos. Então a doutrina é essa chave, essa alavanca, esse passaporte que vai nos conduzir ao mundo melhor, e por isso que a gente tem que se dedicar, estudar, refletir e principalmente nos vigiar, porque nós somos os maiores culpados, né, por nós não estarmos ainda preparados, né, evoluídos espiritualmente, e a gente tem que se preparar, porque o mundo de regeneração se aproxima a passos largos, e aqueles que não estiverem preparados vão ainda sofrer, né, vão passar por algumas dificuldades para que possam aprender. Então que a gente possa realmente compreender que a nova era lá de Moisés, ela continua. Essa era prometida por Jesus, ela acontece a cada dia na nossa caminhada, e a gente tem que se adequar a essa era, a esse progresso, ok? Muito obrigado a todos. Nós que agradecemos pela explanação. Muito obrigada, Agamenon. São chegados os tempos, né? Esse tempo de regeneração. Queria convidar a Maria para nos conduzir na prece de agradecimento. Nós vamos nos manter em silêncio, vibrando essa paz, essa harmonia, para que logo em seguida nós possamos receber o passe. E aproveito já para convidar os colaboradores do passe para trabalhar também, tá? Então a Maria vai nos conduzir na prece. Fizemos uma pequena viagem e ao mesmo tempo grande. Somos viajores da vida eterna ou da eternidade, mas vamos nesse instante refletindo sobre o que aqui escutamos, fazer aquela conexão divina, Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Vamos deixar fluir em nós o sentimento de gratidão profunda pela doutrina tão esclarecedora, pela doutrina que nos prepara para o futuro, aqui e agora. Mestre Jesus, ajoelhados em espírito nos encontramos para agradecer a oportunidade, as bênçãos recebidas, Senhor. Que nós tenhamos cada vez mais a firmeza da coragem e da fé para transportar as dificuldades, para suportar os desafios e reconhecer, Senhor, que aqui estamos num estágio verdadeiro para progredir, para evoluir infinitamente. Que nós tenhamos o equilíbrio nos degraus da simplicidade e da humildade. Amar o próximo como a si mesmo, Senhor, é o convite para que possamos servir e curar-se. Derrama sobre cada um os vasos que aqui se encontram a luz do discernimento e da assimilação. Que nós tenhamos condições de receptivamente receber os fluidos na fluidoterapia que agora acontece. Ser conosco, Jesus.
que assim seja.